Gigante. Em 1 Samuel, capítulo 17, nós encontramos uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que foi o confronto entre Davi e Golias. Existem inúmeras aplicações desse episódio que podemos fazer para a nossa vida. Quando a gente compara, por exemplo, o gigante Golias, que Davi enfrentou e venceu, como os problemas. Às vezes, problemas muito grandes surgem diante de nós. Eles são maiores, eles são mais fortes, eles são assustadores, eles têm total condições de nos vencer. Porém, como naquele episódio aconteceu de Golias vir afrontar o exército de Israel durante 40 dias consecutivos, manhã e noite, e Golias assim continuaria até que ele fosse confrontado por alguém. E nós podemos perceber que na nossa vida, quando a relação é com os problemas, o mesmo acontece. Muitas vezes nós queremos deixar o problema para lá, muitas vezes nós queremos ignorá-lo, nos fazer de surdos, nos fazer de cegos, fingir que nada está acontecendo, ou simplesmente pela nossa negligência ou pelo nosso medo de encarar a realidade, a gente vai deixando o problema ali, mas é verdade que o tempo não vai resolvê-lo. O problema continuará ali, nos ameaçando, nos amedrontando dia após dia. O problemão chamado Golias só foi vencido quando ele foi confrontado. Os problemões da nossa vida, eles só serão vencidos quando forem confrontados. E há ainda um detalhe que me chama a atenção desse texto, é que logo no comecinho dele é dito que o exército de Israel se acampou de um lado do monte e o exército dos filisteus se acampou no monte defronte. E entre ambos os montes, naturalmente que existia um vale. E foi nesse vale onde Davi encontrou Golias, o enfrentou e o venceu. E eu fico imaginando quando Davi escreveu, por exemplo, o Salmo de número 23, que é o texto mais conhecido da Bíblia, ele afirmou que mesmo que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não teria medo de nada, porque o Senhor Deus estava com ele. Eu imagino que Davi tenha dito essa referência ao vale da sombra da morte pensando naquele dia em que ele desceu aquele vale, em que ele foi encarar o gigante sabendo que um dos dois ali teria que sair morto. A batalha só acabaria quando ou Davi ou Golias vencesse. Então Davi entrou naquela situação, entrou naquele vale, tendo a sombra da morte passando por ele. Mas é notável que ele afirma que ele não estava com medo, porque o Senhor Deus estava com ele. E foi só desta forma que ele conseguiu encarar o gigante, e foi só desta forma que ele conseguiu vencer aquela batalha. Da mesma forma, meus queridos ouvintes, é só desta forma que nós conseguiremos também vencer os nossos gigantes. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos reconhecer e lembrar que Deus está conosco. Portanto, nós não precisamos ter medo, nós temos que ir avante, porque o nosso Deus que conosco está, há de nos dar a vitória. Oremos. Nos ajuda a enfrentar os nossos problemas, nos ajuda a não ter medo por termos a convicção de que o Senhor está conosco. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.